Um cara acorda dentro de um cofre gigante, sem saber quem o trancou lá dentro, precisando superar a fome e a sede. Ao mesmo tempo que precisa achar uma maneira de sair do local. Olá, Zoomers! E bem-vindo de volta ao canal Zoom TV. Hoje vamos recapitular um filme chamado Iron Doors. Começamos com um homem que, depois de uma centena de bebidas, acorda dentro de um cofre, sem saber como foi parar lá dentro. O cara está com uma grande dor de cabeça, mas se levanta para começar a observar o local, e percebe que tem um rato morto no chão que já está em decomposição, além de um armário de metal que está trancado. Ele olha o seu relógio e percebe que já é de manhã, e que está na hora de ir trabalhar. Então ele tenta abrir a porta do cofre, mas não consegue. O homem grita para o seu amigo vir tirar ele do cofre, pensando que há algum tipo de pegadinha do amigo. E logo ele começa a sentir vontade de ir ao banheiro. Por isso, ele pega seu celular e anda pelo cofre, tentando achar sinal, mas em vão. Em seguida, ele começa a perder a paciência, mas ele falha ao tentar abrir o cadeado do armário. Então, ele olha para os buracos do móvel, pensando que seu amigo está escondido lá dentro. Depois disso, ele começa a procurar por câmeras escondidas e acaba não encontrando nada, mas o cara continua pensando que é só uma pegadinha, e por isso ele urina no chão para provocar seus colegas de trabalho. Depois de horas, o homem começa a ficar com fome e perde a paciência de vez, xingando seus colegas de trabalho e batendo na porta com força. O cara até fala que pintará as paredes de marrom se o cofre não for aberto, e eu espero que ele tenha tinta marrom escondida e não esteja se referindo a outra coisa. Em seguida, ele dá vários chutes no armário e tenta usar o cinto da sua calça para abrir o móvel. Mas nada disso adianta, e ele se conforma e deita para dormir. No dia seguinte, ele acorda. E ao bocejar, ele engole um dos insetos da sala. Então ele se levanta, e acidentalmente derruba seu celular no chão, que quebra e piora ainda mais a situação dele. Logo ele começa a sentir sede e decide beber a sua própria urina para sobreviver, usando seu sapato como um copo. Após isso ele se irrita novamente e dá um tapa na lâmpada. Só que ao fazer isso, ele percebe que tem uma chave escondida dentro da lâmpada. Então ele dá socos na lâmpada, e assim consegue derrubá-la para pegar a chave. Ele abre o cadeado do armário e pega 2 tubos de oxigênio e as ferramentas que ele encontra dentro do armário. O homem se aproxima da porta do cofre e tenta usar a marreta e o formão para sair de lá, mas as ferramentas só arranham a porta. Por isso ele pega o equipamento de soldagem e aproxima a chama do alarme de incêndio para ver se consegue um pouco de água. Mas o alarme não está mais funcionando. Então ele faz a mesma coisa na porta, porém a chama só escurece a pintura da porta. Com isso o homem tem outro ataque de fúria e quebra o armário da sala para descarregar todo o sentimento ruim. Em seguida, ele senta no chão para descansar, onde ele começa a mostrar sinais que estava enlouquecendo devido à falta de água e comida, já que estava conversando sozinho. Nesse momento, ele nota que tem um pequeno buraco na parede. Então ele tem a ideia genial de aumentar esse buraco para criar um túnel, e assim escapar de lá. Mas ele é péssimo em mexer com ferramentas, e até se machuca ao usar a marreta. E pior, ele está sem forças por estar com fome e com sede. Por isso o cara não consegue cavar muito. Então o homem se aproxima do tubo para inalar um pouco de oxigênio e acaba desmaiando, já que esse tipo de oxigênio pode ser prejudicial. Mas logo ele acorda e se apressa para fechar a válvula do tubo. Depois disso, ele decide comer as larvas que estão em volta do rato morto, já que ele precisa comer algo para não morrer ou ficar fraco, sendo que essas larvinhas são uma boa fonte de proteína segundo alguns sobrevivencialistas. Logo depois ele continua a cavar o buraco e não demora muito até as estruturas de metal da parede atrapalharem a escavação. Mas o cara pega o maçarico e consegue cortar elas com facilidade. Isso motiva bastante o homem, que diz que vai se vingar das pessoas que o colocaram dentro do cofre. Então ele continua a abrir cada vez mais o buraco e consegue ver uma luz do outro lado. Com isso ele se espreme pela entrada e surpreendentemente vai parar em outro cofre. O homem se abala e tenta abrir a porta desse outro quarto, porém está trancada também. Então ele fica furioso por pensar que se esforçou para nada. Logo ele percebe que tem um caixão no fundo do quarto e se apressa pelo buraco para pegar uma ferramenta para se proteger, pensando que pode ter algo perigoso no caixão. Mas quando ele abre o caixão, ele se depara com uma mulher inofensiva dormindo. O homem acorda a moça, que se levanta do caixão e começa a gritar palavras em outro idioma, estando muito assustada. Ela usa o buraco para fugir do cara, mas ela está falando em algum dialeto africano, e por isso o homem não consegue explicar a situação em que os dois se encontram. Portanto ele decidiu dormir no quarto com o caixão para não assustar a mulher. Mas um dia se passa e a moça acorda o cara e pede para ele continuar escavando.
Então ambos começam a se comunicar por sinais, e a moça disse que é melhor eles cavar a parte de trás do quarto em vez da lateral, pois ambos podem acabar dentro de outro cofre novamente. Só que o homem está tão cansado que nem consegue ficar em pé. Então ele pede ajuda da mulher, mas ela fica com medo de segurar o formão e tomar uma marretada acidentalmente. Mas o cara tenta explicar que as mãos dele estão machucadas demais para segurar a ferramenta. Então a mulher assumiu o martelo e o formão, porém ela não tem força suficiente, por isso não consegue escavar o buraco. Enquanto isso, o cara senta no chão e começa a conversar sozinho, mostrando que a sua saúde mental também está indo de mal a pior, visto que ele está vários dias sem comer nem beber, e ainda por estar gastando muita energia cavando o túnel. Neste momento, a mulher perde a paciência e devolve as ferramentas para ele. Em seguida, ela vai até o quarto ao lado para urinar, mas ele a segue. A mulher pega os restos da luminária quebrada para se defender, mas o cara não queria se aproveitar da moça, e sim explicar que ela deve urinar no sapato dele para ele beber, e assim não morrer de desidratação. O homem usa a linguagem corporal para explicar isso, ela entende e concorda em ajudá-lo, contanto que ele se vira para não ver ela fazer isso. Então ele bebe um pouco e divide o resto com a mulher, e aí ele come mais algumas larvas do rato e oferece para a moça, mas ela sente nojo e diz que não vai comer isso. O cara até tenta comer o rato morto, mas ela não o deixa fazer isso, já que o animal está podre faz dias, e comê-lo seria uma sentença de morte. Agora mais revigorado, o homem continua a cavar o buraco para ele sair de lá. Só que ele não está com a mesma força de antes, e por isso a mulher começa a chorar e perde a esperança. Mas o cara decide cantar para animá-la e ela solta um sorriso no rosto. Então ela começa a acompanhá-lo na canção. Mas logo o cara erra a marretada e acerta seu do dedo. Ele grita de dor e a mulher rasga um pedaço de turbante dela para fazer um curativo para o coitado. Ele a agradece, e ambos vão se tornando companheiros e não mais dois estranhos. Então eles decidem que vão trabalhar juntos para cavar o buraco. De repente a fechadura do cofre começa a girar e eles se apressam para tentar abrir a porta. Mas a pessoa que está do lado de fora fecha rapidamente, como se estivesse brincando com os dois. O homem grita por ajuda, mas é um esforço em vão. Então ele diz que o que estão fazendo com eles é doentio e pede para a mulher parar de chorar, já que ela está perdendo líquido com as lágrimas, acelerando a desidratação. Em seguida eles dão mais uma marretada na parede e a fechadura gira de novo. Com isso o cara nota um padrão e começa a xingar a pessoa que os colocou lá por estarem brincando com a vida deles. Depois de algumas tentativas, ele percebe que a porta fecha toda vez que eles olham para ela. Então ele pede para a moça olhar para a parede e caminhar de costas até a porta do cofre. O plano dá certo, e eles conseguem sair dessa sala, mas os dois vão parar em outro cofre, e esse uma tumba no chão. Então a mulher volta até o outro cofre para pegar as ferramentas, já que a porta poderia se fechar a qualquer momento. Logo eles começam a observar o quarto, e o cara diz que a tumba está vazia e que por isso deve ter sido cavada para eles. A mulher checa a fechadura do cofre e descobre que também está trancada, assim como nos quartos anteriores. Então ela usa a linguagem corporal para avisar que eles não podem olhar para o cofre quando forem escavar. No entanto, os dois percebem que a fechadura não se move mais quando eles usam a marreta, já que o segredo desse quarto deve ser outro. Eles não sabem mais o que fazer, e por isso continuam escavando dentro da cova na esperança de algo acontecer. E aí o cara começa a passar mal e tem que parar, já que ele está muito desidratado e desnutrido. Então o homem diz que a pessoa que os prendeu lá quer que eles se matem, para só depois abrir a porta do cofre. Com isso o cara aponta a ferramenta pontiaguda para a mulher, mas diz que não fará o que o sequestrador quer. Portanto ele começa a chorar e falar para a moça deixar ela morrer dentro da tumba, mas ela dá um tapa no rosto dele para tentar reanimá-lo. Porém isso não dá certo, e a mulher o carrega com grandes dificuldades para fora da cova. No entanto, o espírito do homem está quebrado, e ele se recusa a continuar. Após algum tempo, o cara dorme no chão, e a mulher tenta pensar em uma forma de tirar os dois dessa situação. Ela começa a gritar, falando com a pessoa que está do lado de fora para ver se consegue alguma resposta. Em seguida a moça chora por não conseguir uma solução, então ela passa as lágrimas dela na boca do homem para tentar hidratá-lo e impedir que o cara morra. Com isso o homem acorda, e ela começa a tirar as roupas dele. Logo ambos se beijam e dão uma relaxada, já que a mulher está tentando manter ele acordado e pensando que os hormônios gerados pelo relaxamento podem beneficiar ambos nessa situação difícil. Após isso, os dois caíram no sono e dormiram por algumas horas. Mas logo o cara acorda e tenta levantar sem acordá-la,
e ele está tão fraco que tem dificuldades até para colocar a camisa. O cara se arrasta até o cofre anterior e pega o tecido que estava cobrando o interior do caixão. Em seguida ele se arrasta de volta até a mulher e cobre ela com o tecido. Mas logo, a fechadura do cofre começa a se mover novamente e o homem acorda a mulher, avisando para ela não olhar para a fechadura. Então ela o ajuda a caminhar e ambos andam de costas para não trancar o cofre novamente. Ao abrir a porta eles se deparam com uma linda vista da natureza que não parece ser o planeta Terra. Aposto que você também ficou confuso com esse final. Bom, você não é o único. Existem algumas teorias sobre esse final. Alguns dizem que é uma metáfora para a vida e para a morte, já que eles sofreram bastante e depois foram recompensados com paraíso. Outros já vão um pouco mais além dizendo que na verdade eles morreram e que os cofres eram na realidade o purgatório. Por isso, os dois tiveram que sofrer tanto até serem dignos de irem para o céu. E se você pensa que nem eu, vai achar que eles foram levados por alienígenas para outro planeta para colonizá-los ou ensiná-los a serem complementares um ao outro, já que os dois só foram libertados depois que deram uma relaxada e criaram laços mais profundos entre si.